E aí galera, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre diferenças entre empreendedor e administrador. Eu sei que eu estou dando aula numa turma de contabilidade, também numa turma de administração, mas para vocês enquanto contadores é importante que vocês saibam diferenciar também esses dois perfis. Afinal de contas, na execução do trabalho de vocês ao longo da carreira de vocês, vocês irão lidar com os dois mundos, tanto com o empreendedor como também com o administrador. Ou, se Deus for generoso, vocês irão lidar com a realidade no qual nós temos aí a junção desses dois perfis, mas nós falaremos disso mais adiante. E para vocês, enquanto administradores, é importante vocês identificarem a diferença entre esses dois perfis, até mesmo para trabalhar no sentido de se tornar um profissional cada vez mais completo, que tem características tanto de administrador, como também tem características de empreendedor, tá? Então vamos lá tentar entender um pouquinho aí da diferença entre esses dois mundos. Cada um tem seu perfil, seu valor e o seu papel dentro das organizações e dentro dos negócios. Então não existe um mais importante do que o outro. Tanto o administrador quanto o empreendedor são dois perfis, dois profissionais que têm uma importância gigantesca para as organizações ou para os negócios, tá? O que é então empreendedorismo e o que é administração? Para a gente poder ter aqui a definição teórica para ter essa diferença. Empreendedorismo é conseguir identificar novas oportunidades de negócio e o processo de transformar algo abstrato, ou seja, uma ideia, em algo concreto, que seria um negócio em si. Já Henri Fayol nos deixou 5 princípios que são considerados a base, o pilar da administração, que é prever, que agora foi modernizado para o planejar, organizar, dirigir e controlar, que é o que nós chamamos de PODC. Então, isso são os pilares bases da administração. Então, enquanto nós temos o empreendedorismo, que está focado em identificar novas oportunidades de negócio e transformar uma ideia em algo concreto, nós temos então a administração, que está focada em planejar, organizar, dirigir e controlar as organizações e os negócios, tá? Então aqui é a primeira diferença entre essas duas situações. Indo mais adiante, nós temos aqui a definição do que é administrador, ou vamos falar um pouco sobre o administrador. Há muitos anos o administrador é objeto de estudo e ainda assim persistem algumas dúvidas no que diz respeito ao que o administrador realmente faz. Algumas pessoas acham que a gente não faz nada. Então, o administrador é objeto de estudo há muito tempo e mesmo assim ainda persistem algumas dúvidas sobre o que o administrador realmente faz. E o administrador por si só, até por formação, hoje isso vem mudando bastante, mas nós somos formados para sermos técnicos, ou seja, nós somos formados com base naqueles 5 pilares que a gente viu lá atrás: planejar, organizar, dirigir e controlar. Na verdade não são 5, são 4, que é o PODC. Mas nós somos formados para seguir à risca esses 4 pilares. Então, a principal função do administrador hoje é conhecer os problemas, criar objetivos e atingi-los, tomar decisão, liderar a equipe e cuidar dos recursos financeiros e humanos de uma empresa. Então, esses são as principais funções relacionadas ao administrador. O administrador tem uma visão mais ampla da organização, ou pelo menos é o que se espera dele. O administrador é aquele profissional que conhece a organização como um todo, desde o topo até a base, ou pelo menos é o que se espera. Ele sabe como planejar, organizar e também, ao longo da sua carreira, aprende como resolver problemas. Nós somos formados, nós somos treinados para fazer isso. Ou seja, nós somos formados para ser técnicos, para planejar, organizar,
dirigir, controlar, resolver problemas, cuidar de equipe, tomar decisões. Nós somos orientados ao longo da nossa formação e ao longo do desenvolvimento da nossa carreira para isso, tá? Já no caso do empreendedor, ele se concentra mais nas oportunidades que o mercado oferece, em inovar e ser criativo. Trabalha identificando algo prático e transforma em oportunidade de negócio. Resumindo, o empreendedor, ele vive o presente já de olho no futuro, tá? Então, enquanto nós temos o administrador, que é extremamente técnico, que trabalha baseado no planejamento, nós, enquanto administradores, até mesmo por um processo de formação, temos uma enorme dificuldade em sair do que foi planejado. Já o empreendedor, ele arrisca mais. Ele geralmente vive o hoje já concentrado lá no futuro. Nós, enquanto administradores, temos uma dificuldade maior com relação a isso, porque nós somos treinados para planejar. Planejar, organizar, dirigir e controlar. E isso nos dificulta um pouco o processo de arriscar, de correr riscos, tá? Então, isso é uma das grandes diferenças entre o empreendedor e o administrador. Professora, porque eu, enquanto contadora, preciso saber disso. Vocês irão lidar diretamente com esses dois profissionais, com esses dois perfis. E vocês precisam conhecer para poder entender qual é a melhor forma de ajudar, qual é a melhor forma de auxiliar este profissional no desenvolvimento da sua empresa ou no desenvolvimento do seu negócio, tá? Um empreendedor normalmente é aquele que tem as boas ideias, que tem um sonho de ser seu próprio negócio, de ter seu próprio negócio e ainda assim começa a se lançar no mundo dos negócios. Ele é responsável por inventar e reinventar a empresa durante toda a sua vida. É audacioso e perseverante. Já o administrador, geralmente, é aquele que tem uma formação em administração, ou pelo menos é o que a gente espera. Odeio saber que tem gente ocupando espaço aí de administrador que não entende nada de administração. Ou seja, tem conhecimento teórico de como gerir uma empresa, de como cuidar de seu planejamento, como mantê-la em ordem e saudável financeiramente, tá? Isso é aí a diferença entre o administrador e o empreendedor. Aí aqui eu trouxe para vocês alguns slides com similaridades entre esses dois mundos. No que diz respeito à orientação estratégica, se nós pegarmos aí com relação à orientação estratégica, como age cada um desses perfis? O empreendedor tem a percepção de oportunidade. Já o administrador guia-se pelos critérios de desempenho. Nós, enquanto administradores, geralmente analisamos oportunidades baseadas ou traçamos nossas estratégias baseado em um histórico, na avaliação de desempenho, de como isso aconteceu ano passado, como ocorreu nesse mesmo período, a questão das vendas ano passado, para poder daí projetar minhas vendas para esse ano. Então, se nós pegarmos, por exemplo, uma definição da estratégia de vendas, o empreendedor, ele vai pela percepção de oportunidade no mercado, de olhar para o mercado e enxergar que, de repente, neste ano, pode haver um índice maior de venda e daí comprar mais produtos nesse período. Já o administrador, como nós somos criados, nós somos treinados para ter um planejamento, o administrador vai se guiar por critérios de desempenho. Então, eu vou fazer uma análise com relação ao que eu tive de vendas ano passado e geralmente acrescentar ali ou aumentar a proporção das minhas compras em 5% no máximo, para não correr o risco de repente ficar com o estoque parado. Então, observem aí que existe uma enorme diferença entre esses dois mundos. Um corre mais risco, o outro corre bem menos, tá? O empreendedor, com relação à análise de oportunidades, deixa eu voltar lá. Análise de oportunidades. Me perdi no slide. Aqui, análise de oportunidades. O empreendedor toma decisões rápidas.
Já o administrador vai olhar o planejamento e ver qual é a que tem a menor chance de dar errado. Ele enxerga mais a redução dos riscos. O empreendedor prioriza a eficiência. Nós já falamos sobre o conceito de eficácia e eficiência, mas se alguém tiver alguma dúvida, me manda uma mensagem que eu mando um áudio para vocês explicando certinho. O administrador vai pelo planejamento formal, enquanto o empreendedor prioriza a eficiência do processo, o administrador vai mais pelo planejamento formal. Isso no que diz respeito à alocação dos recursos. O empreendedor visa ser eficiente, ele prioriza ser eficiente. Já o administrador, ele vai se basear, tomar suas decisões com relação à forma como ele vai alocar esses recursos, sempre pelo seu planejamento. Porque, como eu já disse outras vezes, nós somos treinados para seguir o que foi planejado. No próximo slide, o empreendedor é flexível. Uma dificuldade do administrador. Já o administrador valoriza o status e a recompensa, enquanto o empreendedor consegue flexibilizar muito mais com relação ao controle dos recursos que ele tem disponível, seja na empresa ou seja no investimento de um novo negócio. O administrador valoriza mais o poder, o status e a recompensa, tá? O empreendedor é informal com relação à estrutura gerencial. O que é a estrutura gerencial? A forma como eu administro, a forma como eu gerencio essa empresa, a forma como eu faço a gestão deste negócio. O empreendedor geralmente é aquele cara informal, que não anda todo engravatado, que não tem uma sala. Ele costuma lidar com esse ambiente gerencial de maneira mais informal. Já o administrador é formal, tem uma cultura organizacional já enraizada nele. Ele segue as regras do que foi colocado. Ele gosta de uma estrutura bem desenhada, porque nós somos formados para isso, não está errado, tá? Nós somos formados para ter essa cultura e até em outras aulas que nós já tivemos, a gente já falou também sobre a enorme importância que isso tem para uma empresa, tá? Aqui eu coloquei um quadradinho para vocês, diferenciando os dois junto, para poder ficar mais fácil de vocês identificarem. Quem quiser anotar também, anota isso aí, tá? Então, o administrador tem trabalhos centrados em processos que levam em conta o meio em que ele se desenvolve. Já o empreendedor, trabalho centrado no planejamento de processos que resultam de uma visão diferenciada do meio. O administrador é apoiado na cultura da afiliação. Já o empreendedor é apoiado na cultura da liderança. Um desenvolve padrão em busca de aplicações concretas e específicas. Já o outro desenvolve padrão em regras gerais e abstratas. Um se baseia no desenvolvimento em si, com ênfase na adaptabilidade. Já o outro se baseia no desenvolvimento do conceito em si, mas com base na perseverança. Enquanto o administrador tem uma política voltada para a aquisição de know-how em gerenciamento de recursos da própria especialização, o empreendedor está voltado à aquisição de know-how que define contextos da área e levam à ocupação de espaço no mercado. Esse know-how é o conhecimento que a pessoa tem, tá? Então, o administrador, ele administra isso de maneira mais no intuito de buscar especialização para si próprio e tudo mais. Já o empreendedor, porque isso, gente, é no que diz respeito, por exemplo, eu tenho um administrador que é especialista em financeiro. Então, ele vai estar sempre buscando informação, buscando conhecimento relacionado à sua área de especialização, que é financeiro. Já o empreendedor, ele vai buscar conhecimento, buscar cada vez mais se capacitar, buscar know-how, de acordo com o contexto que ele estiver vivendo, de acordo com a situação que ele estiver vivendo, o momento que ele está inserido. Então, ele vai se adaptando ao que for surgindo. Então, é outra diferença aí entre esses dois profissionais. Como que nós podemos... professora, então quer dizer que
O administrador, por ser mais técnico, mais teórico, menos flexível, ele é um profissional. O correto seria que o empreendedor por ser mais flexível, por se adaptar melhor, por correr mais riscos, ele é o exemplo de profissional que deve ser seguido? Não. O certo seria nós juntarmos as características desses dois profissionais. Então, eu, enquanto administrador, preciso buscar me desenvolver enquanto administrador empreendedor ou empreendedor administrador, e você, enquanto contador que me assiste, deve buscar desenvolver ou aguçar no seu cliente, no seu parceiro de negócios, para que ele desenvolva essas duas características, tanto relacionadas ao empreendedor, como também relacionadas ao administrador. O correto é que exista um equilíbrio entre essas duas características. Juntar essas duas habilidades. O seguir o planejamento do administrador é extremamente importante. Ter um planejamento, saber dirigir, controlar ali o meio que você está inserido, o negócio que você administra é extremamente importante. Mas eu não posso deixar de lado a ideia de que às vezes é necessário flexibilizar. Eu não posso ficar bitolado o tempo todo só em seguir o planejamento. Eu preciso saber que vai haver situações que vai exigir de mim que eu também flexibilize, que eu também saia um pouco do que foi planejado, que eu também busque me adaptar ao contexto do que está acontecendo. Eu não posso focar aqui apenas no que eu planejei e não sair desse planejamento que foi feito, que é o que acontece na grande maioria das vezes com algumas empresas. Elas traçam um planejamento e têm uma enorme dificuldade de mudar a rota no meio do caminho. Então, por isso que é importante nós sabermos que o essencial é que nós tenhamos essa capacidade de se desenvolver enquanto um profissional que se complementa. Eu preciso desenvolver habilidades empreendedoras, mas eu preciso também ter habilidades enquanto administrador. Gente, vocês desculpem essas paradas que eu dou, tá? É que a professora de vocês está sofrendo tanto de enjoo que até falar dá enjoo. Então, por isso que de vez em quando eu dou essas paradinhas que é enjoo que eu tô sentindo, tá? Mas vai dar tudo certo. Me disseram que é só os 3 primeiros meses da gravidez, depois passa. Já tô ansiosa esperando que esses 3 meses passem. Vamos lá, adiante. Como se tornar um super empreendedor administrador? Para isso é preciso praticar, verificar quais são as suas dificuldades em realizar uma das funções e procurar conhecimento e experiências para ajudar a fortalecer sua mentalidade de empreendedor administrativo. Professor, eu tenho mais características de empreendedor, eu sou muito flexível, tenho uma dificuldade enorme de seguir o planejamento e assim sucessivamente. Procura então desenvolver o teu lado administrador. Ah não, professor, eu faço um planejamento, eu tenho uma dificuldade gigante de flexibilizar aquilo que foi planejado. Procura então desenvolver o teu lado empreendedor, tá? Vocês, enquanto contadores, vai ter situações que vocês serão esse profissional que empreende, que está abrindo um novo negócio e que precisarão desenvolver habilidades tanto de empreendedor como de administrador também. Ou em alguns casos que isso estiver relacionado ao cliente que vocês estão atendendo, por exemplo. É importante que vocês saibam identificar isso, porque nós sabemos hoje que o contador ele atua como um enorme conselheiro, como um enorme parceiro do administrador, principalmente no que diz respeito a trazer conhecimento, no que oferecer consultoria para esse administrador. E quando a gente tem uma parceria de trabalho com alguém, geralmente a gente conhece muito quais são as características dessa pessoa. E é importante que vocês tenham conhecimento com relação a isso, para ajudar esse empresário, para ajudar esse empreendedor a desenvolver esses dois lados, tanto como administrador como empreendedor, porque nós sabemos que quando um contador presta serviço para uma empresa, à medida que essa empresa se desenvolve e esse empresário se desenvolve, o contador também ganha com isso, tá? Algumas dicas para que vocês possam desenvolver os dois aspectos, tanto de administrador quanto de empreendedor. Fique sempre atento às oportunidades, persista os obstáculos,
existentes e com planejamento você pode superá-los. Transforme sua energia em metas e objetivos. Calcule riscos e analise alternativas. Comprometa-se com seu negócio. Coloque literalmente a mão na massa. E se preciso for, ajude nas atividades diárias do empreendimento. É comum ver pessoas abrirem empresas, colocar isso na mão de outra pessoa lá para tocar, e na grande maioria dos casos isso dá errado. É aquele velho ditado: é o olho do dono que engorda o gado. Então, se você for decidir fazer isso, realmente se comprometa com o que você está fazendo, para não correr o risco disso dar errado por falta de empenho, por falta de dedicação da sua parte. Busque sempre informações e conhecimento junto ao mercado sobre os resultados da sua empresa. Entenda a satisfação dos seus clientes. Fique sempre atento aos seus concorrentes. Estabeleça metas. Tenha uma visão de crescimento a médio e longo prazo. Coloque prazos para atingir suas metas. Gente, esse negócio de colocar prazo para atingir sua meta, isso é um treinamento que a gente tem que fazer diário, tá? Eu faço isso até quando eu vou limpar a casa. Então, quando eu começo a limpar a casa, eu comecei tal hora, eu pego e marco assim, eu tenho que terminar até tal hora. E daí ali eu tenho que focar para não me distrair, para não ir fazer outras coisas, para que eu possa cumprir o que foi planejado. E é dessa forma que a gente vai treinando no dia a dia, porque à medida que você vai treinando no teu pessoal, ao longo, você vai conseguindo desenvolver aí também o teu profissional. Então, comecem a estabelecer metas até no dia a dia de vocês. Eu vou acordar a tal hora, até tal hora eu me arrumo, até tal hora eu tomo café, até tal hora eu saio de casa. Então, coloque metas nessas pequenas coisas do dia a dia, e isso vai se estendendo aí para a vida profissional de vocês. Planejamento é tudo. Revise seu plano de negócio regularmente. Mantenha controle financeiro do empreendimento, pois o mesmo pode ajudar na hora de uma tomada de decisão importante. Mantenha uma rede de contatos atualizada. Eu sempre falo isso para vocês, vou falar sempre. É importante demais a gente tomar cuidado com quem a gente se envolve, quem é a minha rede de contato. Essas pessoas podem agregar algo na minha vida, essas pessoas estão agregando algo na minha vida. É importante a gente tomar cuidado com relação a isso, para que a gente possa estar inserido no meio onde a gente aprende algo novo todos os dias. Você está no meio de pessoas que podem te ensinar algo. Lá na frente, quando nós falarmos sobre planejamento, plano de negócios, eu vou falar para vocês sobre a importância de revisar o plano, de fazer o plano e não esquecer lá dentro da gaveta, tá sempre revisando e tudo mais, para saber se realmente você está conseguindo cumprir o que foi planejado. Exercite a sua capacidade de influenciar positivamente as pessoas. Será que você tem sido uma influência positiva para as outras pessoas? É assim que se forma um líder. Então, isso a gente pode fazer no dia a dia, com os primos, com as primas, com os tios, lá com a avó, nas reuniões de final de semana em família. Todos os dias você pode exercitar essa sua capacidade de influenciar pessoas, tá? Professora, eu não consigo influenciar ninguém a acreditar nos meus projetos, a acreditar nas minhas ideias. Isso é um exercício diário. Eu falo direto isso para vocês, até a forma como você fala. O tom de voz que você usa é um fator importante na hora de você influenciar alguém sobre o que você está falando. Então, exercitem isso diariamente. Exercitem seu relacionamento comercial junto a clientes e fornecedores. Nas empresas que vocês trabalham aí, quem já trabalha, pode já ir treinando isso, para quando vocês tiverem a empresa de vocês, já ficar mais fácil. É muito bom que você mantenha uma rede saudável, que você tenha um bom relacionamento com fornecedores, que você tenha um bom relacionamento com seus parceiros, porque no momento que você precisar, são essas pessoas que podem te estender a mão. E o mais importante, mantenha-se confiante, acredite em todo o seu potencial e nunca pare de aprender e se reciclar. Gente, desenvolvimento profissional, para que você possa ter características tanto de um empreendedor, que você corra riscos, que você seja flexível, que você tenha a capacidade de olhar para o mercado e enxergar oportunidades, assim como também você ter características do empreendedor no sentido de ser mais técnico, de ter um planejamento, de saber controlar os teus recursos. Tudo isso é extremamente importante.
Mas, como dito ali no slide, o mais importante é que você saiba que ninguém nasce sabendo isso. Isso é um exercício diário. Todos os dias a gente precisa treinar, todos os dias a gente precisa buscar conhecimento, todos os dias eu preciso ler, todos os dias eu preciso buscar informação, porque é com isso que eu vou me desenvolvendo, é com isso que eu vou criando essa capacidade de me tornar um super administrador e empreendedor. Eu preciso ter características de empreendedor, mas eu preciso saber também que o meu papel enquanto administrador é importante. Um não tem um peso maior do que o outro. O importante é que você saiba equilibrar os dois, fazer uma junção dessas duas habilidades, uma junção dessas duas características, para você se tornar um profissional cada vez mais completo e cada vez melhor, tá? Queridos, dúvidas, eu estou à disposição de vocês como sempre. Beijo grande e fiquem com